Olá, borboletas! Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o meu processo de escrita e quem sabe te dar umas dicas se você pensa em escrever, se você gosta e quer conhecer um pouquinho mais dessa área. Então, antes de começar esse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e me siga nas redes sociais. Eu tenho postado muita coisa legal. Eu viajei recentemente, viajei esse fim de semana e tem muitas fotos legais lá no meu Instagram. Então me segue lá pra você acompanhar tudo. Agora sim, vamos pro vídeo. Então, bom, eu hoje escrevo 3 tipos de textos. E pra quem não sabe também, eu sou uma escritora mesmo. Tenho um livro publicado que se chama Isabelle e Cristina Entre Dois Mundos, que é, obrigada, esse aqui. Então, esse é o meu livro, eu escrevi ele com 13 anos. E ele conta a história de uma menina que é princesa do mundo mágico, mas que a família dela não, a irmã dela não aceita isso e ela tem que aprender a lidar com todo esse mundo da magia, a ser rainha e a lidar com a irmã. Então vamos lá. Hoje eu não escrevo mais tantos textos de ficção e agora, nesse momento, eu estou começando a escrever meu segundo livro. E aí eu decidi que esse livro vai ser de contos. O livro de contos tem vários textos que não tem correlação entre eles. Então eu vim aqui contar pra vocês como que tá funcionando o meu processo de escrita. Primeiro, eu sou uma pessoa que tem uma imaginação muito fértil, então eu consigo imaginar coisas facilmente que talvez nem sejam reais e que vêm na minha cabeça. Então esse é o primeiro tipo de texto que eu escrevo, de ficção, que não condizem com a minha realidade ou a realidade de alguém que eu conheço. Como funciona o processo de escrita desses tipos de texto? Se você vai escrever sobre um personagem, você tem que contar quem é ele e os personagens que estão naquela volta daquela história. Não dá pra você começar uma história, esse é o Carlos foi pra casa da Vanessa, e aí você sabe como é o Carlos, aí tipo, a pessoa não sabe porque você não explicou. Então vale muito lembrar que você tem que contar e explicar como é o seu personagem principal e aqueles que vão coincidir na história dele. Você tem que pelo menos dar uma pequena descrição, não precisa ser exatamente física, mas tem que ter uma descrição de como é o personagem. Psicologicamente, mentalmente, fisicamente, o jeito que você preferir. E essas histórias de ficção sempre tem que ter o começo, meio e fim. Não dá pra você jogar do nada, a menos que você pretende continuar essa história. Mas alguns nós que você iniciar durante o texto, você tem que fechar, porque senão vai ser uma história maçante de ler e sem objetivo nenhum. A pessoa vai se encher de dúvidas. E aí, chega no final, cadê as respostas? Esse foi um erro que eu cometi no meu primeiro livro e que eu não quero cometer de novo. Também escrevo textos, digamos assim, um pouco mais relacionados a histórias da minha vida. Não quero dizer que são exatamente tudo o que aconteceu na minha vida, exato, tintim por tintim, mas é o meu ponto de vista daquela história que aconteceu comigo. Então ele é um pouco mais, tem uma pegada mais afetiva, então ele tem um carinho maior. Esse tipo de história eu acho muito interessante também, são textos autobiográficos, então também é interessante você explicar o que se passa naquela cena, nesse tipo de texto. Por exemplo, um texto contando meus 15 anos, então eu vou colocar que meu vestido de 15 anos era roxo, que o tema da minha festa era roxo dourado, que eu tinha 2 príncipes, e essas questões pequenas fazem um texto sempre intrigante, a pessoa vai querer saber. Uma coisa que te deixa intrigado, que você quer conhecer, você tem
te apontar um ponto de por que você tem que ler isso, por que você tem que me conhecer, porque a minha história é interessante. E se você não coloca pontos que sejam detalhes pequenos, a história vai ficar meio rasa. Então você tem que aprofundar esse tipo de história para a pessoa realmente criar uma empatia, uma conexão na sua autobiografia. E tem os textos que são de histórias que eu ouvi. Então, como eu sou palestrante, eu escuto muitas histórias de vida, ou em uma conversa com um amigo, ou alguma coisa assim. E esses textos são do meu ponto de vista, do meu entendimento daquela história. Então, digamos, tem um personagem X que assim, tá, e naquela festa tinha o Júnior. Só que ninguém fala do Júnior além daquele momento. E aí eu imagino como é o ponto do Júnior da história. Que é um pouco, eu acho que é um texto mais complicado de elaborar, principalmente por isso que eu tenho que imaginar todo um lado diferente da história, um ponto de um terceiro que eu não conheço, que não existe talvez. E nesses textos eu tomo bastante cuidado para contar realmente a história que eu ouvi. Porque não adianta eu pegar, eu fui numa balada e aconteceu isso, e eu só faço um texto eu fui na balada. E que não tem relação nenhuma com a história que me contaram. Aí não posso considerar que foi um texto de uma história que eu ouvi. Eu tenho muito isso de palavras ou frases que eu escuto me inspirarem para escrever algum texto. Seja de ficção, seja essa pegada autobiográfica ou esse de coisas que eu escuto. E eu também gosto de escrever alguns poemas, só que eles são mais puxados para o lado fictício. E não tem aquela métrica da poesia. Nesses textos, é importante você realmente dar, talvez, um ponto de vista sobre essa história, ou contar a história realmente como você ouviu, só que colocando pequenos detalhes, porque talvez você não viveu aquela história, então você não pode dizer exatamente como é exatamente aquela história, porque você não estava no ponto de vista daquela pessoa. Eu escrevo um pouco à mão e um pouco no computador, e escrever à mão são textos que eu levo mais a sério. Eu uso sempre caneta, eu não consigo mais escrever com lápis, principalmente porque o texto está pronto, você vê as partes que você apagou, que você riscou, sabe? Eu não passo marca corretivo nos meus textos, eu só risco aquelas frases que eu decido tirar, ou aquele parágrafo que não combina, não se encaixou. Então é muito interessante você ver como que você queria que aquele texto fosse na hora que você começou a escrever e ver ele finalizado. Porque sempre revise seu texto, sempre. Porque vai ter uma coisinha que você vai querer mudar, uma palavra que podia se encaixar melhor naquele momento. Isso é muito interessante. Então, eu acho que é isso. Espero que vocês gostem das minhas dicas e que vocês escrevam bastante. Se tem alguma história que você quer me contar, se você tem algum texto que você quer me mostrar, me manda lá nas minhas redes sociais ou deixa aqui nos comentários e entre em contato comigo. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!